Bom dia, glória a Deus, bom dia com muita alegria. Esse é o seu Falando de Vida. Mais uma vez nós vamos nos reunir, para ministrar a palavra. Que nessa manhã o Senhor seja glorificado na tua vida. Que mais esse dia que começa o Senhor te dê a resposta que você precisa, que o Senhor abra as portas que você precisa, que você viva esse dia totalmente na presença do Senhor. Seja um dia abençoado, cheio da graça do Senhor. E nessa manhã, no Falando de Vida, nós vamos falar de João capítulo 6, versículo 48, que diz assim, ó: Eu sou o pão da vida. Aqui Jesus está falando que ele é o pão que alimenta o homem. Em Deuteronômio, a palavra diz assim, ó: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje o Senhor, ele é o alimento para a vida do homem. Eu sou o pão da vida. Quando você se alimenta desse pão da vida, você vive uma vida de bênção, de transformação, de alegria. Quando você se alimenta do pão da vida, ele te supre em todas as áreas da tua vida. Ele te alimenta. Jesus disse: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão da vida. Olha que interessante. O pão da vida, ele nos leva a viver um alimento aqui na terra e ainda a vida espiritual abundante lá no céu. A ressurreição, a vida, a transformação. Jesus não é só o pão que alimenta o homem a cada manhã, mas ele é o pão que alimenta o homem para a vida eterna, para todas as áreas da vida do homem. Então nessa manhã, se alimente do pão da vida. O mundo também dá pão, dá desafio, dá alegria, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso vai levar à morte. Mas Jesus, ele alimenta o homem, supre o homem em todas as suas necessidades. Ele faz na vida do homem o que o homem não pode fazer, o que o homem não pode viver. O pão da vida proporciona a cura. O pão da vida proporciona a restauração do emocional. O pão da vida, ele proporciona ao homem a restauração de sentimentos, de casamentos, de ministério. Então, nessa manhã, coma da palavra, coma do pão da vida, se alimente da palavra que produz restauração e vida. Jesus continua falando: todo aquele que comer do pão terá a vida eterna. Onde iremos passar, a eternidade? Então o pão da vida, ele te alimenta e ele te leva a um lugar muito melhor, muito mais maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele não soube nem descrever o que ele viu de maravilhoso lá no céu, e tudo isso nos espera. Mas aqui na terra, enquanto isso, se alimente do pão da vida. Se alimente da palavra, dos desafios que o Senhor te dá. Não desista, né? O deserto, na vida de um homem de Deus, ele é uma escola, ele é um aprendizado. No deserto, para você passar, duas coisas básicas você tem que ter: água e pão. Pode ver que quando você está fraco, mesmo comendo um pedacinho de pão, ele já te alimenta, ele te dá uma força. Assim, no mundo espiritual é a mesma coisa. Quando a gente se sentir fraco, se alimente mais de Jesus, como as palavras do Senhor. E nesse dia, talvez você nunca teve uma experiência de se alimentar desse pão. Alimente, coloca a tua vida na mão do Senhor, entrega a tua vida nos caminhos do Senhor, confessa Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, e aí o pão da vida vai entrar dentro de você, vai satisfazer todas as tuas necessidades, tanto elas físicas como as espirituais. E principalmente, meu irmão, o homem pode ter tudo, pode ter dinheiro, pode ter tudo que o homem precisa, tudo que a alma deseja, mas se ele não tiver Deus, se ele não tiver compromisso com o Senhor, se ele não tiver uma experiência de vida com o Senhor Jesus, ele é nada. O homem sem Deus é nada, mas o homem com Deus vive uma vida abundante. Então nessa manhã, alimente-se do pão da vida, ele te espera. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, Jesus, por mais um dia, por mais um eu sou na vida de cada um. E nesse dia, o alimento, o pão, que ele esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, que possamos viver, Senhor, todos os dias se alimentando do Senhor, alimentando do pão vivo que desceu do céu. Por isso, muito obrigado. Abençoa cada um que está assistindo, abençoa cada casa, cada família, que o Senhor seja o alimento a cada manhã na mesa de cada um, a cada momento o Senhor possa alimentar física e espiritualmente a vida do teu povo. Nós te glorificamos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós te esperamos todos os domingos, às 18h30, na Igreja Cristã da Família de Guarulhos. Marca aí o endereço, faça-nos uma visita. Rua Maria Lucinda, número 30, bem no centro de Guarulhos. Venha participar
do louvor, da palavra. Domingo agora é Santa Ceia. Venha se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Venha comer. Venha se alimentar do que o Senhor proporcionou ao homem. Amém? Deus te abençoe. Um dia maravilhoso. Lembre sempre, juntos somos mais fortes para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.